E no Nova Talk de hoje, César Cesaroni do Star Trekkers, o fã-clube de Jornada nas Estrelas. Bem, aqui é o César do meu lado, presidente do Star Trekkers. César, se apresente aí, cara. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é César, eu sou o presidente do fã-clube de Star Trekkers. Nós somos lá em 5 membros que dirigem... 5 membros é a diretoria, né? 5 membros é um conselho, na realidade, né? Nós somos lá uns 5 conselheiros eleitos bianual, a cada 2 anos. A cada 2 anos. No teu caso, você já está acabando o mandato ou começando? Está acabando o mandato, agora em janeiro acaba, daí vai ter uma nova eleição, e aí elege novos 5. Normalmente são sempre 5. São sempre os 5 que ficam, porque ninguém quer um pepino desse? Ninguém quer um pepino e a meu respeito, eu sempre gostei de ficção científica, amo isso, acho que desde quando eu nasci. Quer dizer, você tem mais ou menos a minha idade, você assistia Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar, qual que você mais gostava? Perdidos no Espaço. Sério mesmo? Nossa, eu amava Perdidos no Espaço. E Star Trek, né? Star Trek era o concurso. Mas Star Trek, pra mim, eu comecei a gostar lá pelos 9, 10, 11 anos, que eu comecei a entender, porque eu não entendia nada, eu achava bonito, mas não entendia. Você talvez seja mais inteligente que eu, você deve ter entendido antes. Não. Mesma coisa. Imagina, eu nem sabia que eu estava assistindo com 6 anos. Mesma coisa, eu comecei a gostar disso daí, até comentamos aqui fora disso daqui, que eu morava numa casa em cima, minha avó na casa de baixo, minha mãe assistia novela em cima, eu descia pra minha avó pra assistir a novela. Quando ela dormia, eu assistia. A tua avó não conseguia assistir, ela dormia. Ela dormia. Tá bom. Mas era legal, eu sempre gostei muito de ficção. E me conta uma coisa, por exemplo, a Nova Frota, né? Nós temos um objetivo assim, fazer evento, tentar trazer, não sei se você reparou, mas no último ano e meio todo evento que fez, foram só 3, foram internacionais, a gente fez. E a gente tem uma revista que é o Diário de Bordo e a gente procura trabalhar com ficção, ciência e Jornada nas Estrelas. Como é que é o perfil do Star Trekkers? Star Trekkers é basicamente Star Trek, mas a gente tem um viés sempre, desde a fundação, filantrópico. Tanto é que nós fazemos 2 doações de sangue por ano. No final do ano tem a campanha do Asilo dos Velhinhos lá, que a gente arrecada dinheiro e fundos para comprar mantimentos, gêneros de primeira necessidade, não só mantimento, né? Porque o velhinho tem umas necessidades um pouco diferentes. E aí a gente faz isso todo ano e sempre teve esse viés filantrópico. Todos os nossos eventos são gratuitos, né? E atrai uma quantidade de pessoas lá que... E é grande. Eu já fui nos seus eventos, muito bons. Bom, os de vocês também. E eu participo de todos que teve até agora. E aí os eventos são bons, sim. Eu acredito que as pessoas que vão gostam, pelo menos elogiam, estão sempre participando, mas a gente sempre tem esse viés. E me conta uma coisa, os eventos você procura fazer 1 por ano, 2 por ano, como é que é? Normal, a gente começou fazendo 2 eventos por ano. Que é puxado, viu? Puxado demais. E achamos que não era uma coisa assim que dava muito certo. Então o que a gente fez? Mudamos um pouquinho de uns anos para cá e a gente faz um evento grande por ano, que é a Contrekkers. Tá. E aí a gente chama Já o pessoal. Foi desse ano, então? Já passou, foi em junho. Então, por ano que vem nós vamos divulgar a Contrekkers aqui, hein? Nós vamos, todo mundo que é tracker, vamos participar dessa Contrekkers. É isso aí. E aí, essa Contrekkers, né, tem um evento lá onde tem palestra, teatro. Tem um monte de painéis, eu vi, tem discussão de tudo lá. Tem de tudo, e várias lojinhas e tudo mais lá, que o pessoal adora uma lojinha. Impressionante, o pessoal adora uma lojinha. É o efeito Disney, né? O pessoal vai no brinquedo e vai pra loja. Adora uma lojinha. E aí tem tudo essas coisas aí. E tem um evento menor que a gente chama de Trek Day. Nós costumamos fazer em algumas livrarias, mas aí veio a crise e eles começaram a cobrar caro pra caramba, a gente não tem grana para fazer isso. E aí... o Trek Day é o quê? Então, o Trek Day é um meio período, das 14 às 18 horas, onde não tem lojinha, a gente exibe alguns filmes, faz um bate-papo, é um mini evento. Um mini evento. É um pocket evento. Isso, boa. É um pocket evento onde a gente faz... alguns tipos de palestras, né, para reunir o pessoal. Aí é um pouco menor, as pessoas participam, mas
um número mais reduzido, né? E a gente vai passar uma tarde lá batendo papo de Star Trek. Vai ficar com os amigos e falando de algo que gosta. Exatamente, é um Trek Day mesmo, né? Onde você vai lá, discute, tem as palestras, o pessoal participa, ganha sempre, em todos os nossos eventos eles ganham brindes, todos ganham brindes, sorteio. Tem evento lá que quem não saiu com um brinde é porque era extremamente azarado, é impressionante. É quase um bingo, né? Não, é quase um bingo, todo mundo ganha. E o nosso próximo, né, dia 23 agora também. Peraí, vamos localizar. 23 de novembro. 23 de novembro de 2019. Nós vamos ter das 14 às 18 horas, né, o nosso Trek Day, ali na Biblioteca Mário de Andrade, no centro, né? Também vai ser desse estilo, né? Nós vamos ter alguma coisa lá, talvez uma pequena exposição. Então, Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, das 14 às 18 horas. Isso, ali do lado do metrô República. República não, em Engabaú. Tá. Você espirrou o cara dentro. Tá, e o que vai ter lá? Então, a gente vai falar dos short tracks. Então, legal. Só curiosidade, para quem não sabe, os short tracks são aqueles episódios que está tendo de Discovery, né? Que eles estão filmando e liberando. Isso. Nesse caso, todos os short tracks foram do Pike, né? Da Enterprise. Tá. E nós vamos, a boca pequena assim, então talvez a gente... não posso falar, mas lá na Roosevelt, qualquer coisa você corta. Isso. O que vai acontecer? Nós vamos falar muito de short tracks, né? E aí, como um dos nossos membros gosta muito de falar, os romulanos estarão presentes lá. E aí a gente vai tentar ver se a gente consegue assistir alguma coisa pelo computador, certo? Isso! Boa! Legal. Telão, computador. No computador é sempre importante. Isso, né? Exatamente. Isso é importante. Então, bacana. Vou ver se eu consigo estar lá também. Vou ver se consigo estar lá. Olha, vou ser honesto com você, cara. Estou muito feliz que o Star Trekker está aqui, sabe? Eu acho que o Trekker é tão pequeno grupo no Brasil que eu acho que a gente tem que sempre estar junto, se unir, sabe? Tentar usar a filosofia de jornada de que, poxa, vamos fazer o bem, vamos trabalhar unido, como é a filosofia de jornada. Eu acredito que, conversando contigo, eu acho que você tem essa mesma visão, né? Com certeza. Eu acho o seguinte, o pessoal tem que desmistificar o que houve por aí. As pessoas falam muito e conhecem pouco de nós, pessoas que estamos aqui. Porque eu acho o seguinte, todos têm que caminhar juntos. A minha visão sempre foi... outras pessoas sempre, os que me conhecem, né, sempre acham isso. Eu acredito que existe essa sinergia entre todos os trekkers. Existem, é claro, divergências de opinião, isso existe em todo lugar, mas eu acredito que dá para caminhar juntos. Nós não somos um grupo no Brasil que é grande. Exatamente. Quanto mais unido ficar, melhor para todo mundo. Exatamente. Então, se as pessoas pararem de algumas picuinhas, sabe, algumas ideias diferentes e tal, a gente pode caminhar junto. Mesmo que você não tenha a mesma visão que o fulano do lado tenha. Mas dá para a gente participar, fazer coisas em conjunto de uma maneira que seja produtiva. A jornada sempre pregou o IDIC, né? Infinitas combinações, infinitas possibilidades. Isso. Então, quanto mais... Eu realmente fico feliz de tentar a gente jogar isso, né? Ficar junto mesmo. Quanto mais unidos os clubes, melhor. Mas só para uma coisa que você ainda não falou. E a parte filantrópica? No dia 30 vai ter agora... 30 de novembro de 2019. Nós vamos ter a nossa segunda doação de sangue deste ano, de 2019, onde nós chamamos todos os trekkers também para participar disso. E no dia... E aonde vai ser? Isso, desculpa, na Santa Casa de São Paulo. Tá. Nós nos reunimos lá também e fazemos uma campanha de doação de sangue. E não precisa ser na Santa Casa. Se você pegar esse dia e ir lá na sua cidade ou num lugar perto vai de no você, hospital mais próximo da tua casa. No hospital mais próximo, você doa sangue. Tira uma foto, manda alguém tirar uma foto. Bota na mídia social, é bacana isso. Põe lá o hashtag StarTrekkers pra gente achar vocês lá e ver que esse dia todo mundo pode doar sangue. Nem todo mundo pode, né? Tem medo também e tal, mas quem for e puder doar sangue, será sempre uma coisa legal. E isso vai auxiliar pessoas que precisam. Olha, vocês fazem isso todo dia 30 de novembro? Não, porque na realidade esses dias variam de acordo com a possibilidade do local e
e de necessidade mesmo, tudo mais. Quem sabe uma das coisas que a gente pode institucionalizar, né? É todo tracker uma vez por ano, a gente chegar num acordo aí de mês Sim, e tal, boa. fazer isso como a comunidade tracker no dia tal, ou no mês tal, no segundo sábado do mês tal, sempre de doar sangue. Eu acho muito legal isso, muito legal. Em dezembro nós temos a campanha do Natal dos Velhinhos. Sempre em dezembro a gente faz isso. É na Casa dos Velhos Irmã Alice, que é lá na Dutra, e a gente está angariando fundos para poder comprar coisas. Nós não temos fundos, não temos nada. Então nós vivemos de doação. Mas vocês esse ano compram ou deixam na casa? Vocês compram fralda geriátrica? Nós vamos lá entregamos para as pessoas. Então compra fralda geriátrica, compra alimento, compra outras coisas, até roupa mesmo, a gente leva lá para eles, entrega, tem fotos e tudo mais. Durante os nossos eventos a gente arrecada isso também. E uma coisa interessante que a gente vai fazer esse ano, a gente está arrecadando fundos para poder comprar. E os nossos eventos durante o ano todo, toda a verba que a gente consegue de lojinha ou doação, tudo que consegue sobrar, tudo a gente guarda, e no final do ano a gente compra tudo isso, a gente torra o nosso... Pô, legal. Na verdade investe o dinheiro, investe, né? Você dinheiro. Não está torrando, não. Você e esse ano a gente está meio fraco, então a gente está pedindo mais doações das pessoas. Inclusive esse ano vão concorrer a 3 calendários oficiais de Star Trek. Pro 2020. Isso, então se alguém quiser os números, eu quiser eu quero sim. Me diz uma coisa, como é que a gente acha o Star Trekkers? Eu quero participar, eu achei a proposta do Star Trekkers bem legal, essa parte filantrópica. Como é que a gente encontra vocês? Olha, nós estamos nas redes sociais, né? No Facebook, aí é só procurar Star Trekkers, vai achar lá, Star Trekkers BR, vai achar a gente. É Star Trekkers BR. É startrekkers.br. Tá. Você vai achar 2 páginas e mais o grupo, que é o nosso grupo. Se quiser participar do nosso WhatsApp também, é só mandar o número, o telefone e tudo mais para startrekkers2014@gmail.com. startrekkers2014. A gente vai colocar uma legenda. @gmail.com, startrekkers2014@gmail.com. E aí entra em contato com a gente. Tem o nosso site também, o www.startrekkers.com.br, que também está meio desatualizado e tal, não tem muita gente. O site é ruim, mas lá tem um contato, você pode entrar em contato conosco e chega pra gente. E essa doação está rodando por aí, quem quiser, tem as nossas contas também para depósito e tudo mais, e aí vai ganhar números a cada R$10 que doa, ganha um número e vai concorrer aos 3 calendários. Então o cara que ganha vão ser 3 calendários diferentes oficiais de Star Trek importados de 2020, é claro, né? Perfeito. Bem, olha, estamos encerrando, já o nosso tempo está acabando, mas eu estou muito feliz que você está aqui. Eu estou convidando mais pessoas da tua diretoria para participar do Nova Talk, e quem sabe a gente criar até um programa aí interativo junto para divulgar coisas dos 2 lados. Eu realmente gostaria muito de aproximar esses clubes, tá bom? É realmente uma coisa de coração, falando de verdade. É um grande prazer estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo. Gostei muito de você. Eu também gostei muito do bate-papo. Eu acho legal e estamos aí, gente. Só nos procurar e procurar também a Nova Frota. Então, pessoal, Star Trekkers aí, vai atrás, esse pessoal vale a pena, hein? Tchau. Obrigado, César. Valeu, obrigado a você.